agora, né? A Hannah não conseguiu fechar o balanço, mas é coisa simples. Nós vamos nos entender aqui agora, beleza? Vou fechar aqui, vou compartilhar a tela e colocar aqui o Excel aqui que eu preparei para a gente tratar desse conteúdo, beleza? Estão vendo aí a tela? Está vendo aí, André? Perfeito, estou vendo sim, professor. Beleza. Então, olha só. O exercício, né? Ele pediu primeiro para estruturar o balanço a partir desse balancete aqui. Como a gente sabe, depois que a gente faz os lançamentos contábeis, o sistema gera para a gente um balancete. Tem sistema que a gente estrutura o balanço, pede para ele emitir o balanço, ele já emite o balanço no formato que a gente conhece aí, ativo, passivo, circulante, não circulante e tal. Mas, a princípio, a primeira listagem que o sistema de contabilidade gera para a gente é o relatório de todas as contas com cada um, os saldos delas. Eu coloquei aqui o saldo das contas, deixei uma aqui em branco de propósito para a gente poder trabalhar com esse exercício, né? E de estar formando o saldo das contas a partir de uma falta de um determinado valor. Se o débito é igual a crédito, o valor que está faltando é aquele que vai faltar para fechar o débito ou crédito, conforme você der falta lá no seu resultado final. Em janeiro ocorreram os fatos contábeis abaixo, pedi para fazer os lançamentos, né? Pedi para fazer nesse formato aqui. Então, você vai fazer a contabilização dizendo que débito numa conta, o valor, crédito na outra conta. Eu pedi colocar o grupo da conta. Então, aqui, exemplo. Compra de material, em maio, R$5.000. Pronto. Débito de estoque, crédito de fornecedores, né? Para pagamento em maio, né? Então, se eu estou em janeiro, todos os lançamentos aqui foram fatos contábeis que ocorreram em janeiro, eu estou dizendo aqui que esse exemplo aqui que é para pagamento em maio. Se é para pagamento em maio, eu vou ficar devendo. Se eu vou ficar devendo, eu vou ficar devendo em fornecedor. Então, eu vou debitar estoque, acreditar fornecedor. E assim estão todos os lançamentos aqui contábeis, não tem nenhum de receita, não tem nenhum de despesa, não tem apuração de custo, tem impostos, tem nada, são lançamentos da primeira parte aqui que a gente está trabalhando. Então, fazer os lançamentos e depois apurar os saldos. Professor, Pois não? só um momento aqui. Tem uma hora no balancete de verificação aqui que você fala em veículos, custo de aquisição e imóveis de escritório, custo de aquisição. Certo. Você quer que apura o meu pai. Depreciação? A depreciação? Não, não. Não. Entendi que fosse para ser feito ela de Não. forma... Não está pedindo nada disso aqui, não. Só o balancete que eu tenho é esse aqui. O balancete é a conta e o saldo da conta. Uhum. Nessa empresa aqui, eu tenho veículos, custo de aquisição. Eu não tenho depreciação. Eu não tenho uma conta com saldo de depreciação, né? Eu não tenho uma conta com saldo de depreciação e nem está pedindo para fazer. Então, não tem que... Eu entendi que ela fosse ser aplicada de forma direta aqui, no caso. De forma Como direta. está falando em veículos, está passando de exercício de um ano para outro. Eu entendi que fosse para ser feita essa depreciação do veículo e de imóveis de escritório. Não tem esse pedido aqui nesse exercício, não. É só mesmo para fazer o balanço, os lançamentos, compor o novo saldo e fazer um novo balanço. É uma coisa simples mesmo. Né? O que a gente faria no sistema, que é fazer o lançamento contábil, pegar o balancete e fazer o novo balanço, é o que a gente está fazendo aqui na mão, já que a gente não tem como utilizar o Alterdata lá. Se você tivesse que calcular a depreciação, é um outro conteúdo, uma outra aula diferente dessa aqui. Poderíamos até explorar esse tema de depreciação, exaustão, amortização, mas não é o caso aqui nesse momento, a gente não tem tempo para isso, tá certo? Então, você foi além, parabéns, mas aqui é só isso. Aí, a gente vai fazer todos esses lançamentos, apurar o novo saldo, né, em 31 de janeiro, e fazer o novo balanço, que é isso aqui que está pedindo. A gente pode fazer isso totalmente aqui ou parcialmente nessa aula, dependendo do tanto que avançar, do tempo que demorar, né? Então, a primeira coisa que eu proponho aqui é fazer o balanço. Fazer o balanço, estrutura o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019, que é com essas contas aqui, certo?
Então, se eu vou estruturar o balanço, eu começo colocando as contas, os grupos, né? Primeiro o título é ativo, né? Coloco ativo de um lado, passivo do outro, balanço se estrutura assim. O primeiro grupo é circulante, tanto no ativo quanto no passivo. E a primeira conta do circulante é caixa. Tá? A gente podia chamar caixa, equivalente de caixa, mas a conta que eu tenho aqui é caixa. Então, 4.400. Bancos. Então, aqui, bancos. Não vou nem entrar no detalhe se é bancos contra movimento, mas é bancos. 11.600. Beleza? Não é isso mesmo? Depois, aplicações de liquidez imediata. Aplicações de liquidez imediata. O que é aplicação de liquidez imediata? É aquela aplicação que a gente faz no CDB, no RDB, um valor que a gente vai aplicar e resgatar quando a gente precisar do dinheiro, que essa aplicação é para manutenção do capital de giro. Se a gente quisesse colocar um grupo, né? A gente quer colocar que circulante tem vários grupos. Qual que é o primeiro grupo que a gente poderia ter no circulante? Onde ficam essas contas? Antigamente, a gente escrevia o nome de disponível. Disponível. Antigamente, a gente colocava assim, disponível. O que é disponível? É o valor que a gente tem na mão. A gente tem na mão o dinheiro que está no caixa, a gente tem na mão o dinheiro que está no banco, a gente tem na mão aquele dinheiro que está aplicado para que a gente possa sacar no momento que a gente precisar, né? Fica lá rendendo. Atualmente, rende nada, mas antigamente rendia muito. Mas, de qualquer forma, tem banco que tem aplicação automática, não importa. O que importa é que hoje essa conta não chama mais disponível. A titulação que as auditorias mandam colocar é caixa e equivalentes. Tá? O nome do grupo hoje é caixa e equivalentes. Caixa e equivalentes de caixa, né? Então, caixa é a conta do dinheiro, papel moeda, está lá com o tesoureiro. Bancos é o que está na conta bancária, que eu não consigo baixar esse trem aqui. Agora sim. Então, tá. Então, caixa e equivalentes é uma conta que vai somar esses ativos aqui. Depois a gente tem clientes, que vai estar nesse mesmo nível da conta de caixa equivalentes. Clientes a gente tem 15.500. Né? Estoques é uma conta que está nesse mesmo nível aqui. Estoques, né? A gente tem estoques aqui 30.000, né? E a gente tem agora o que colocar aqui, porque acabou aqui as contas do circulante, né? Essas contas aqui, veículos, móveis de escritório, são contas do ativo não circulante, né? São bens do imobilizado. Então, a gente tem aqui o imobilizado, né? Beleza? Imobilizado, a gente tem os veículos, não é isso? Veículos de uso. Veículos. Cadê o veículo? Vou colocar logo aqui, ó. 20.000 reais, né? E outra conta de imobilizado é móveis e utensílios. Móveis e utensílios. Né? Que está lá com saldo de móvel e utensílios, 5.000 reais, beleza? Então, aqui a gente tem o total do circulante, na verdade, 25.000, que é o mesmo total do imobilizado, né? Pronto. E, se eu fizer isso, eu vou duplicar o meu total aqui, ó. A gente tem que fazer isso, ó. Eu tenho um imobilizado de 25.000 e eu tenho um não circulante de 25.000 também. Precisa de colocar duas vezes? Precisa. Eu tenho que deixar bem destacado os grupos que eu tenho e o total dos valores do grupo. A gente já falou. Aqui eu tenho um caixa equivalente de caixa no valor de R$ 17.400 e eu tenho um circulante que totaliza esses 17.400 mais os clientes, mais o estoque. Certo? Se eu tivesse uma conta de depreciação, eu teria aqui um valor redutor, tá certo, André? Depreciação. Se eu tivesse o valor de depreciação, eu colocaria aqui uma conta negativa, reduzindo aqui o valor. Correto. Né? Mas eu não tenho essa conta. Esse contador aqui não faz depreciação. Né? Infelizmente, ele não faz, mas está certo em fazer. Você pensou certo. Então, tá bom. Então, o total do ativo é o total do circulante mais o não circulante. Beleza? Morreu a nota aqui. Fechei o meu ativo. Aí eu vou lá no
meu passivo. Passivo, circulante, primeira conta que eu vejo aqui do circulante, qual que é? Móveis, a última conta foi empréstimos, né? Empréstimos. Então, tá lá, vamos lá, empréstimos. Eu tenho lá em empréstimos o valor de R$ 35.400. Depois de empréstimos, eu tenho, e está escrito aqui, ó, empréstimos de curto prazo, não tem dúvida. Então, fornecedores. Olha só, uma coisa interessante, a ordem da disponibilidade dos grupos no ativo é quanto mais líquido, mais em cima está, né? É a regra que hoje vige no disclosure, na apresentação, na formatação do balanço patrimonial, o ativo eu coloco aqui quanto mais líquido. Então, a primeira conta que eu tenho é caixa, a conta mais líquida que tem, que é dinheiro. O resto vai se transformar em dinheiro em algum momento que está no ativo circulante. O estoque eu vou vender, vai virar dinheiro. No imobilizado, isso aqui não vai se transformar em dinheiro. Vai ficar lá até acabar, né? Porque eu estou usando para acabar. Pode ser que não acabe, eu vendo antes, mas a princípio vai ficar lá ad eterno, até acabar. Então, e no passivo, a ordem é quanto mais exigível, mais em cima fica, né? Então, essa é uma controvérsia. Primeiro eu vou colocar fornecedores, primeiro eu vou colocar salários, encargos, o que eu vou colocar primeiro, né? Vou colocar obrigações tributárias. Há uma tendência hoje dos auditorias colocar a primeira conta aqui em cima como a conta de empréstimos, certo? Às vezes o empréstimo vai vencer depois do fornecedor, mas a tendência da auditoria é colocar o empréstimo bancário como a obrigação mais exigível, né? Claro que quando é de curto prazo, lógico, né? Quando vai vencer com 30, 60, 90, até um ano após o encerramento do exercício, vai ficar aqui em ativo não circulante, ou, desculpa, ativo circulante, e a tendência das auditorias, que afinal de contas é quem manda na gente, como apresenta o balanço, a auditoria tende a pedir que o empréstimo fique aqui como o passivo mais exigível. Às vezes pode vencer depois do fornecedor, mas eles colocam aqui, tá? Enfim. Aí, depois das obrigações tributárias, a gente tem uma conta aqui que eu quero chamar a atenção, porque às vezes não é muito usual, mas eu tenho dividendos a distribuir. O que é isso? Essa empresa deu um determinado lucro no ano passado, ou seja, no ano de 2019, depois que apurou lá a DRE, né, fez a DRE, apurou um lucro líquido aqui de vamos colocar aqui, 100 mil, tá? 100. Desse lucro foi transferido para dividendos a distribuir 5, tá certo? E foi transferido para reservas, por exemplo, tá? Reservas. Reserva de lucro, reserva legal, reserva... Aqui, por exemplo, a gente tem contas aqui de reserva, reserva legal e reserva para contingência. Você talvez não tenha ainda trabalhado com esse tipo de conta do patrimônio líquido, mas as reservas... Professor? Oi? Pode voltar na explicação da parte de dividendos? Posso. Por favor. Na verdade, eu não acabei, eu estou fazendo ela aqui. Mas eu vou voltar lá. O professor de estrutura das demonstrações está falando sobre essas reservas aí. Já falou, na verdade. Já falou, né? Reserva de lucro, contingente. Então, reserva legal. O patrimônio líquido é a parcela do patrimônio que pertence aos sócios, né? A DRE é onde a gente apura a receita, né, menos as despesas e encontra o lucro, não é isso? Encontra o lucro. Beleza. No patrimônio líquido, vou tirar esse cara daqui, Ctrl C, vou tirar esse cara daqui e vou colocar para cá. Tá? Vou fazer um parênteses nesse negócio aqui, vamos fazer uma caixinha nesse troço aqui, não tem nada a ver com exercício, não, mas é interessante esse assunto, olha só. Está aqui o patrimônio líquido. O patrimônio líquido da empresa está lá, é uma conta que pertence lá ao lado do passivo, né? Não é passivo, porque chama de capital próprio, quem viu a minha aula lá sobre esse assunto, sabe que é a origem do valor que a empresa financiou
para tocar o negócio dela, que veio do sócio. O patrimônio líquido é composto de quê? Primeira coisa, capital social. Quando entra o capital social, o que a gente faz? A gente coloca aqui, por exemplo, no caso, R$10.000, por exemplo, aqui, desse lado, no capital social, né? É uma conta credora, e a gente debita onde? A gente debita o caixa, ou o banco, não é isso? Então, a gente acredita o capital e debita o banco, ou o caixa, depende de onde entrar. Aí a empresa começa a trabalhar, a empresa começa a ter receita e a empresa começa a ter despesa, certo? Ela começa a ter receitas, começa a ter despesa e vai gerar um lucro. Vamos dizer que essa empresa aqui gerou um lucro, tá, de R$100.000, de 100. Não, de 1.000. Vamos colocar um número aqui, 1.000. Ela gerou um lucro de 1.000, tá certo? O R$1.000 de lucro está lá na conta de receita, está na conta de despesa, o total de receita, vamos dizer que foi aqui, foi 5.000, e de despesa teve menos 4.000, o lucro vai ser 5.000 menos 4.000, vai dar 1.000 de lucro. Né? Não é isso mesmo? Esse aqui é o 1.000 de lucro. O que a gente faz com esse R$1.000? A gente deixa na receita? A gente deixa na despesa? Não. A gente pega esses R$1.000 e transfere ele para o patrimônio líquido, lucro do exercício, certo? E coloca lá, ó, 1.000, certo? E esse lucro é uma conta credora, né? No sistema de contabilidade, você vê claramente, quando a gente está contabilizando, que quando a gente quer transferir o lucro para cá, a gente faz o quê? A gente debita receita, quanto? O valor da receita, 5.000. Se tá a receita não é crédito, se eu debito a receita, eu zero aqui. E a despesa? A despesa não é débito? O que eu faço? Eu credito despesa, os 4.000, eu zero essa conta. E qual é a contrapartida? A contrapartida desse débito em receita é essa conta de lucro do exercício. O que eu faço com a receita? Eu credito aqui, ó, debitei receita, creditei aqui, 5.000, certo? Credor. E pego aqui o que eu debitei em despesa, o que eu debitei em receita, eu credito aqui. E o que eu acreditei em despesa, eu debito aqui. Debito aqui. Quanto que vai ficar o lucro do exercício? Vai ficar exatamente R$1.000. Olha só. 5.000 menos 4.000, crédito menos débito, ou débito menos crédito, vai ficar R$1.000 o quê? Credor. Certo? Então, o lucro do exercício vem exatamente das receitas e despesas. A DRE é uma demonstração que a gente faz à parte, apenas para explicar como é que esses R$1.000 apareceram no patrimônio líquido. Até aqui vocês não têm dúvida, certo? Beleza? Responde para mim, André, ou Igor. Não tem dúvida. Beleza, aqui. tudo certo. Então tá bom. Aí o que acontece? Não é a regra contábil, a regra da lei das SA, a regra do Código Civil, principalmente da lei da sociedade anônima, não pode ficar no patrimônio líquido uma conta chamada lucro do exercício. Não pode ficar no patrimônio líquido uma conta chamada, nem que seja lucro acumulado. É uma regra contábil. Por quê? É obrigado o administrador da empresa, porque a lei das SA principalmente trata de grandes empresas, a lei obriga que o administrador da empresa diga o que ele vai fazer com esse lucro. Tá certo? Então, esse lucro não pode ficar nessa conta. O que o administrador faz? Olha, eu vou distribuir R$800 desse lucro. Vou entregar para o sócio. Né? Vou entregar R$800 para o sócio. Então, o que o contador faz quando ele toma conhecimento dessa informação através lá de documentos formais que a empresa tem? O contador faz o quê? Ele debita lucro do exercício. No meu exemplo, é R$800, tá certo? Debitou essa conta aqui, R$800. Ela está credora 1.000. Debitou. E credita o quê? Credita uma conta lá do passivo chamada
dividendos a distribuir. Quanto? Os R$800. Porque esse aqui é o lucro que deu em 31 de dezembro, que vai ter que ser distribuído em 2020. Né? Em 2019, deu, nesse exemplo aqui, os números são diferentes no balanço que eu trouxe aqui, mas nesse exemplo, o lucro que deu em 2019 é R$1.000. R$800, o cara vai distribuir. O que a contabilidade faz? Debita lucro acumulado e credita dividendos a distribuir. Nesse momento, quanto que fica nessa conta aqui depois do orçamento? Fica R$200. Ah, mas ainda ficou R$200. Pode? Não pode. O que o administrador tem que fazer com esses R$200 se ele não pode deixar nessa conta? Ele tem que dizer o que ele vai fazer com esse valor do lucro. Esse valor do lucro, ele pode, se ele não vai distribuir, então ele não creditou lá o passivo, ele vai dizer assim, olha, eu vou transferir para reservas. Eu vou transferir para reservas. O que são reservas? Reservas patrimoniais são valores que estão guardados no patrimônio líquido, que não foram distribuídos para o sócio, ou porque não podem, ou porque o administrador não quis distribuir, porque esse dinheiro tem que ficar na empresa para a empresa fazer novos investimentos. Tá certo? Então, uma das reservas que tem, por exemplo, é essa reserva que está no exemplo, que é a reserva legal. Tá? Essa reserva chama legal porque é obrigado pela lei. Você tem que pegar 5% do lucro da empresa, no mínimo 5% do lucro da empresa, e tirar do lucro e deixar em reserva. Aí o que o contador faz? Ah, você vai deixar em reserva? Você faz o quê? Debita lucro do exercício, certo? E credita o quê? Credita reserva legal, que é uma conta lá do patrimônio líquido. Então, olha o que aconteceu. Essa conta apareceu aqui no patrimônio líquido. Ó. Reserva legal. Apareceu aqui com quanto? Com o valor que eu falei que vou distribuir. No caso, é R$200. Né? O lançamento que eu fiz aqui foi R$200. Então, eu vou debitar lucro do exercício, eu sumi com essa conta aqui, certo? E vai aparecer a conta onde? Já que eu creditei aqui R$200 aqui em reserva legal. Entendeu? Então, essa conta de reserva legal, que é uma reserva de lucro, porque veio do lucro, é uma conta que fica no patrimônio líquido e que significa o quê? Do lucro vai ser guardado R$200 para fazer investimentos e tal. E tem outras reservas, que isso que você está estudando lá com o seu professor de estrutura. Reserva legal, reserva para contingência, reserva de incentivo fiscal, reserva de lucros não realizados. Tem também contas de outras reservas, reserva de capital, tá certo? Você tem outras contas no patrimônio líquido lá, que você vai estudar depois, uma chama ajuste de equivalência patrimonial, mas, enfim, aí já é outra coisa. Você compreendeu aqui, André, de onde apareceram essas reservas aqui? O que são essas encrencas? Perfeitamente, professor. Então, é isso que aconteceu aqui no nosso balanço. Eu vou deletar isso aqui e vou continuar formando ele aqui, porque podem surgir outras coisas. Então, esse dividendos a distribuir é exatamente o valor que saiu lá do lucro e que vai ser pago para o sócio no ano seguinte. Eu tenho que fechar o ano para poder saber quanto é que é o lucro. Né? Então, dividendo a distribuir tem aqui R$5.000. A próxima conta que a gente tem aqui é... agora acabou. Agora acabou no circulante. Agora eu tenho não circulante. Não circulante, porque eu tenho uma conta lá a pagar no longo prazo. Então, eu tenho aqui empréstimo, né? Financiamentos. Ó. Financiamentos, abreviado aqui, e tem o valor de financiamento, R$10.000. Aí, acabou o não circulante, que a única coisa que eu tinha aqui era o não circulante, e eu sei que eu tenho aqui mais, ó, capital social. Opa, mas capital social vem em branco. Mas eu sei que agora eu tenho patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Eu sei que agora eu tenho patrimônio líquido. Depois do não circulante, eu tenho patrimônio líquido. Se eu tenho patrimônio líquido, a primeira conta que eu tenho aqui é a própria capital social. Olha só, capital social eu não tenho valor ainda. Poxa, isso é uma pegadinha? Por enquanto é uma pegadinha, não tenho valor ainda. Mas eu tenho aqui o próximo valor, reserva legal, que é uma conta do patrimônio líquido. Você já achou aí o valor? R$1.500. R$1.500. Essa aqui é igual àquele lucro acumulado daquele exercício que você fez no balanço de abertura, né?
11 mil. Eu diminuí o que faltava e joguei como capital para fechar. Perfeitamente, é isso mesmo. É igual lá no lucro acumulado, é a mesma coisa. O valor que falta naquele balanço de abertura, o valor que fecha para fechar o ativo, já que o ativo é igual ao passivo, o valor que falta é a conta que está em branco. E reserva para contingência. Reserva para contingência é o que a gente vai ter muito esse ano. A empresa pode dar lucro, mas uma parte do lucro não vai ser distribuído porque os administradores vão mandar guardar o lucro de 2019, porque 2020 vai ser muito feio para as empresas. Então, em vez de entregar o lucro para os sócios ficarem felizes e depois para amargarem porque a empresa acabou o capital de giro porque entregou o dinheiro para os sócios, as empresas, então, decidem fazer uma reserva para contingência, que é exatamente isso que parece, uma reserva para situações difíceis que podem ocorrer no ano seguinte. Então, aí a gente já fez os lançamentos todos, eu tenho aqui 62.400 no circulante, o não circulante é o próprio R$10.000, e o patrimônio líquido, eu não sei ainda quanto que é, mas vou ter que descobrir aqui agora. Por quê? Se eu tenho aqui, vamos lá, se eu tenho aqui 10 mil mais 62.400, 72.400, eu tenho aqui mais 1.500, mais 3.000, o total que eu já tenho aqui do passivo é 76.900. 76.900 é o quê? É o total do não circulante e o total do circulante. E o que tem na reserva legal mais a reserva de contingência são R$4.500. Eu poderia até eliminar isso aqui e fazer o seguinte, olha, se o circulante mais o não circulante totalizam 72.400, né? E se o total do ativo é 87.900, quanto é que pode ficar? Quanto é que pode ser o patrimônio líquido? Olha só, o patrimônio líquido, se é 87.900 e eu já tenho 62 aqui, 10 mil que dá 72, o patrimônio líquido eu tenho que ter 15.500. Tá certo? 87.900 é o ativo. O circulante, 62.400 mais o não circulante, 72. O total do ativo, tem que ser igual ao do passivo. Quanto é que é o total do ativo? 87.900. Então, aqui tem que ser 87.900. Né? Se aqui tem que ser 87.900 e eu já tenho 72, a diferença tem que ser o patrimônio líquido. Aí, o que acontece? Se eu tenho 15.500 no patrimônio líquido, 1.500 é aqui, eu diminuo, 3.000 é aqui, o capital social tem que ser 11.000. Fechou aí, Igor? Fechou, é isso aí. Opa, ainda bem, achei que eu podia ter errado. Aí o que acontece? Eu já tenho aqui o circulante, mais o não circulante, e deduzir o total do patrimônio líquido. 87.900. Eu tenho que fechar o meu balanço. Opa, paguei uma encrenca aqui. 87.900. Porque tem alguma fórmula aqui que eu deixei. 87.900. Está aqui. 87.900. É porque eu fiz uma fórmula aqui para dar os 15.500. Se eu apagar a fórmula, esses 15.500 desaparecem. Mas eu identifiquei o meu capital social. Eu, inclusive, vou usar ele e colocar ele aqui. Ó. Vou colocar no meu bichinho aqui. Ó. Que aí eu componho o total da conta. Beleza? Certinho? Então, fiz o balanço patrimonial da empresa na abertura, que foi o primeiro exercício. Não é isso? A outra parte é aqui, ó, o livro diário. Alguma dúvida lá, gente? Não, né? Então, beleza. Professor, esse daí teria que abrir os razonetes, não, né? Não precisa não, né? Em vez do razonete, vai lançando aí no livro, né? Ó, a primeira parte é você lançar no livro diário. A primeira parte é você lançar no diário. Quando você está no sistema de contabilidade, o que você faz é só lançar, só fazer o lançamento. A primeira parte é só fazer o lançamento. Eu vou colocar aqui, ó, todas as datas, janeiro de 2020, para simplificar, tá? Para simplificar a nossa vida aqui, eu vou colocar todas as datas janeiro de 2020. Já vou colocar aqui para não ter que ficar escrevendo janeiro de 2020 para todo lado, certo? Mas a primeira parte do lançamento, de cada lançamento, toda vez que eu pego um fato contábil, eu tenho que fazer um registro lá no sistema de informática
debitando e creditando as contas contábeis. Então, eu tenho vários lançamentos aqui que, na verdade, quando eu estou fazendo um serviço de contabilidade, eu faço exatamente isso. O que eu faço? Primeiro lançamento, resgate integral da aplicação financeira. Eu tenho uma conta débito e uma conta crédito. Qual é o resgate integral da aplicação financeira? Olha só, quem que eu sou, para onde que eu vim, para onde que eu vou. Se eu sou um resgate da aplicação financeira... Oi? Só uma dúvida. No exercício que você postou, não tem essa tabelinha aí do livro diário? Tem um exemplo. Tem um exemplo. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Mas sabe o que eu estava pensando? Só para ver se vai dar certo. Sim. Você pode fazer dessa forma aqui também. Não tem problema nenhum. Não, estou falando assim, poderia abrir os T, né, os razonetes, aqueles razão T, colocar o saldo das contas e ir debitando e acreditando ele? Para fazer, pode. Vai dar no mesmo. Eu só estou passando por essa etapa aqui, porque, na verdade, a gente tem que demonstrar de uma forma mais, vamos dizer assim, com mais passagens, para que a gente possa, para você talvez que já tenha mais traquejo com o negócio, pode ser mais fácil. Para outros, tem que entender de onde que saiu o débito e o crédito daquele razonete, talvez, compreendeu? Mas a gente pode fazer direto, sim. Vocês... Aqui nós só estamos nós três aqui, na verdade, né? Vocês preferem que faça direto lá no balancete ou... Não, até que entrou mais gente aqui, graças a Deus. Eu fico feliz aqui por vocês. Eu vou fazer aqui no livro diário, porque é rapidinho, tá certo? Você pode fazer no livro diário dessa forma aqui, ou você poderia fazer só crédito numa conta e débito na outra, conforme está o exemplo aqui, ó. Débito aqui, crédito aqui. Depois que você fizer isso, é que você pode fazer o razonete. Você deu um pulo, você foi direto no razonete. Para uns é fácil fazer assim, para outros é mais complicado. É melhor fazer o lançamento. Eu pensei que no final vai ter que apurar o saldo da conta mesmo, aí de repente seria mais fácil já fazer no razonete, que, né? Mais rápido. Fica visível o saldo total. Mais rápido, né? Mas tudo bem. Como a gente não vai vai demorar muito fazendo o lançamento aqui, eu vou fazer o lançamento para quem puder ter talvez ainda alguma dúvida sobre qual é a forma de contabilização de débito e crédito. Então, vamos colocar aqui algumas situações que são comuns de ocorrer. Resgate integral da aplicação financeira. Não está nem falando em juros. Os juros provavelmente já estava contabilizado. Quanto é que eu tinha de aplicação financeira? 1.400. E aqui está falando que eu resgatei 1.400. Não tem nem juros, não está nem falando em juros. Olha só, quando a gente tem uma aplicação financeira, essa aplicação está no banco. Quando resgata, o dinheiro vai para onde? O dinheiro vai para o banco. O dinheiro vai para o banco. Então, eu vou debitar a conta banco, já que eu debito para onde foi, tá certo? Eu tenho que debitar para onde foi a conta, onde foi o dinheiro. Então, eu vou debitar a conta banco. E o que eu vou creditar? Eu posso fazer na mesma linha, debitando uma conta e creditando outra conta, eu posso usar outra linha. Eu vou fazer na mesma linha. Ó. Eu debitei banco, e de onde que veio o dinheiro? O dinheiro veio da aplicação financeira. Opa, aplicação financeira. Né? Então, o dinheiro veio... O dinheiro... Oi? Desculpa. Não, eu debitei o caixa, eu achei que ia para o caixa. Não, porque o dinheiro está no banco. O caixa é dinheiro em espécie. Eu tenho que ir lá no banco para fazer um cheque, ou passar o cartão e sacar. Quando eu resgato uma aplicação financeira, cai no extrato bancário, eu debito o banco. Tá certo? Tá certo. E aí eu retiro o dinheiro da aplicação financeira, o histórico é um resgate. Tá certo? A gente tem que ser simples no histórico, porque, olha só, a conta aplicação financeira já é aplicação financeira. Eu vou escrever resgate da aplicação financeira no Banco do Brasil? Não vou. Por quê? Porque no Banco do Brasil eu vou saber que é resgate, já é Banco do Brasil. Então, quando a gente está fazendo contabilidade, a gente tem que ser produtivo. Ficar escrevendo resgate do valor da aplicação financeira no Banco do Brasil nessa data, não precisa. A data você já colocou. Que é no Banco do Brasil já está no nome da conta. Que é uma aplicação financeira já está no nome da conta. Você coloca só que é resgate, só para ter uma referência. Qual que é o valor? 1.400. Beleza? Então,
Vamos diminuir aqui, vou colocar aqui a formatação, R$ 1.400. Vou até aumentar o tamanho da fonte aqui, 1.200. Segundo lançamento, recebimento de clientes com depósito em banco. Para onde foi o dinheiro? O banco. De onde que veio o dinheiro? Eu acredito o cliente, que veio de lá, certo? Qual que é o histórico? Recebimento. Recebimento de duplicata. Poderia até escrever o número da duplicata se eu tivesse. 5.600. Beleza? Está aqui o valor. Olha só, outro lançamento. Sei que está diferente aqui a linha. Outro. Ah, tá. Dividir isso aqui. Não sei porque está diferente aqui, mas vamos lá. Tá certo. Ó. Outro lançamento. Compra de veículo. 10% pago pelo banco e o restante financiado em 60 meses. Olha só. 10% pago pelo banco. Muito bem. Então, qual é a conta que eu vou debitar? Para onde foi o dinheiro? Qual que é o valor da minha compra? 50 mil. Eu gastei 50 mil com o quê? Com um carro. Um carro é um veículo que eu já tenho até um aqui, que está no meu imobilizado. Né? Então, para onde que foram os meus 50 mil? Foi para uma conta de veículos, né? No ativo não circulante. Vamos deixar claro isso aqui. Uma conta de veículos no ativo não circulante. Né? E quanto que foi? Aqui eu tenho que fazer um lançamento diferente, porque aqui ó, o débito não é igual ao crédito, não é o mesmo valor, aqui também. Eu não debitei banco e creditei cliente o mesmo valor, só que aqui é o seguinte, o carro é 50 mil. Só que eu não posso creditar aqui o banco, porque do banco não saiu 50 mil. E não posso creditar um financiamento de imobilizado, por quê? Porque o banco, o financiamento não foi no valor total. Então, a gente faz um lançamento com um débito, que é para onde foi o dinheiro, tá certo? Então, a gente escreve aqui compra de veículo, no estoque, pode colocar lá os detalhes do veículo, e a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer 2 créditos. Um, que é do banco, né? De quanto que saiu, o pagamento do sinal do veículo. Tá? A gente poderia, né? Quanto? Quanto que foi? 10%, R$ 5.000, tá certo? E vai fazer um outro crédito. Qual que é o outro crédito? Um outro crédito vai ser em financiamento. Financiamento, tá certo? Esse financiamento é em 60 meses. Então, uma parte é no curto prazo, outra parte é no longo prazo, mas vamos colocar aqui tudo no longo prazo. Financiamento do ativo não circulante, que eu vou ficar 60 meses pagando esse trem. Quanto que é? 45 mil. Opa! Financiamento. 60 meses, 60 vezes. Quanto que é o valor? 45 mil reais. Fechou o lançamento? Ó, débito de 50 e 2 créditos, um de 5 e um de 45. Tem que fechar o meu lançamento, tá certo? Beleza? Nessa data aqui, ó, eu tenho um depósito no banco do saldo de caixa disponível, né? Olha só, nessa data aqui, ó, quanto que é o saldo de caixa que tem aqui? 4.400, não precisa nem eu colocar o valor. Entrou mais algum dinheiro no caixa em algum lugar? Não entrou. Quanto é que está no caixa? R$ 4.400. Ó. Então, aqui você vai procurar lá no balancete e vai colocar o valor, R$ 4.400. Então, esse lançamento aqui, ó, né, que é o depósito em banco, para onde foi o dinheiro? Os 4.400 foi para onde? Foi para o banco. Eu vou debitar o banco. De onde que veio o dinheiro? Do caixa. Eu vou creditar o caixa. Né? Depósito. Qual o valor? 4.400. Tá certo? Alguma pergunta? Está indo tranquilo aí? Eu vou até marcar. Professor, isso. Oi. No caso, se eu fosse fazer o lançamento a curto prazo, desses 60 meses, começaria no mês de abril, correto? Ficariam 9 parcelas do valor fixo, teria que fazer a divisão aqui, mas seriam 9 parcelas a curto prazo e as demais parcelas a longo prazo? Ou não? Não. Se você fosse dividir, era o seguinte. Exato.
o curto prazo, da forma assim, mais simples de você trabalhar, é assim. Curto prazo é até o final do exercício seguinte. Nós estamos em janeiro, de 2020, certo? Janeiro de 2020. O exercício de 2020 termina onde? Termina em dezembro de 2020, certo? O exercício seguinte a 2020, ele termina quando? Dezembro de 2021, certo? Exato. Então, de janeiro até dezembro de 2020 é curto prazo. 12 meses. Se são, olha só, desculpa aqui, ó, vamos lá. De janeiro de 2020 a dezembro de 2020 é curto prazo porque é nesse exercício. Se eu tenho 12 parcelas, provavelmente se eu comprei em janeiro, a primeira parcela vai vencer em fevereiro. Então, de janeiro a dezembro, eu tenho 11 parcelas. Tá certo? Eu comprei em janeiro, dou um sinal e pago em 60 vezes. A primeira vai vencer no mês seguinte, porque eu já dei o sinal. Não tem nada disso escrito aqui, mas é uma dedução, por isso eu coloquei tudo no não circulante para dizer lá, vai vencer a longo prazo. E dezembro de 2021 é o exercício seguinte a 2020. O exercício seguinte a 2020 ainda é circulante. Então, então eu tenho mais no ano que vem, eu tenho mais 12 parcelas. Então, o total aqui, ó, do curto prazo, são quantas parcelas? São 23 parcelas. De janeiro de 22 até a última parcela é longo prazo. Tá certo? Se são 60 parcelas, quantas parcelas são no curto prazo? 23. Quantas que ficam aqui? 60 menos 23. Então, são 37. Se o valor que eu estou devendo são 55 mil dividido por 60, então é 55 dividido por... 55 dividido por 60. Então, são R$ 916. R$ 916 no curto prazo vai ficar quanto? Vai ficar 916 vezes 23 parcelas, 21 mil. E no longo prazo vai ficar 916 vezes as 37. 33.916. O total disso aqui tem que dar o que eu estou devendo, 55 mil lá. Entendeu? Então, perfeito. Existem outras formas de falar o que é curto prazo e o que é longo prazo, mas a forma mais objetiva, mais tradicional que tem é essa. Até o fim do exercício seguinte é curto prazo. Então, se eu estou em janeiro, até o final de 2021 ainda é curto prazo. Entendeu? Beleza. Até o final de 2021 ainda é curto prazo. Mas, no caso aqui, eu estou colocando tudo para o longo prazo, para facilitar a nossa vida, para a gente não ter aqui uma divisão que eu teria que ter feito essa conta, não quis fazer, mas já que você me obrigou, fiz aqui, sem problema nenhum. Mas vamos lá, eu estou brincando, mas é interessante mesmo, essas perguntas são interessantes. Então, fiz aqui uma nova contabilização do depósito e aí vou fazer uma integralização de capital com depósito em banco, R$30 mil. Para onde foi o dinheiro? O dinheiro foi para o banco, debito o banco de novo. Para onde que veio o dinheiro? Capital. Vou creditar o capital. Integralização, né, do sócio X. Quanto foi que o sócio integralizou? O sócio integralizou aqui, foi muito dinheiro, R$30 mil. Beleza? E aí depois? Compra de madeira para utilização na fábrica de imóveis. Eu vou para pagamento 30, 60 e 90 dias. Esse aqui, o dinheiro de 25 mil, para onde que foi esse dinheiro? Se é para fabricar móveis, e essa aqui é uma fábrica de móveis. O material que eu compro para usar no processo produtivo vai para o estoque. Então, esses 25 mil entraram para estoque. De onde que veio? Veio do fornecedor, porque eu não paguei à vista, tá certo? Quanto que é isso aqui? R$25 mil, beleza? Então, contabilizei mais esse cara aqui. E aí, tem mais muito lançamento aqui. Esse exercício era para vocês fazerem, não tem problema. Dividendo, distribuição de dividendos, R$5 mil. Então, está lá,
os 5 mil reais que estava para dividir, para distribuir para o sócio, o que aconteceu? Paguei os sócios. 5 mil reais. Foi para onde? Foi para os sócios. Para qual conta? Dividendo a distribuir. Tá certo? Dividendo a distribuir. E eu vou acreditar o quê? Esse dinheiro aqui no caixa não veio, porque não tinha mais dinheiro no caixa, só pode ter vindo do banco. Tá certo? Não tinha mais dinheiro no caixa, tá certo? Então, pagamento dividendo. Pago dividendo. Qual que foi o valor? 5 mil reais. Beleza. E aí, pagamento de ICMS apurado em dezembro e vencido em janeiro. Impostos que eu apuro no mês, eu faço uma provisão e fica aqui nessa conta aqui, ó, obrigações tributárias, é o que a empresa está devendo de tributos, pode ter ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda, né? Contribuição social, aquele monte de tributo lá que tem que pagar. Então, quando eu pago o tributo, para onde foi o dinheiro? Ele foi para a conta de ICMS, que é uma conta lá dentro do grupo de obrigações tributárias. Eu vou debitar isso. E de onde que veio esse dinheiro? Né? Só pode ter vindo daqui, ó. Inclusive foi com cheque. Então, é do banco. Beleza? Então, qual que é o histórico que eu vou colocar aqui? Pago ICMS. O pagamento de ICMS é no valor que está dito aqui, 8 mil reais. Depois, um novo financiamento bancário, 20 mil reais. Outra coisa, foi feito um financiamento bancário. Para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro a gente sabe que veio do banco. Eu posso até fazer o crédito aqui logo para facilitar o raciocínio. O dinheiro do financiamento que o banco me entrega cai na nossa conta bancária, tá certo? O banco, aqui no meu caso, é financiamento. O financiamento veio do banco, mas numa conta de financiamento. O financiamento vai vencer em dezembro de 2020. Então, é financiamento no passivo circulante. Não é no passivo não circulante, tá certo? Aqui, inclusive, ó, eu coloquei AM, mas é P. PNC, passivo não circulante. E aqui é um financiamento no passivo circulante. Para onde foi esse dinheiro que eu fiquei devendo para o banco? Ele foi para o banco, para a conta banco, conta movimento. Caiu lá no meu extrato. No meu extrato, financiamento, né? Vencimento, dezembro. Beleza? Qual foi o valor? 20 mil reais. E o último lançamento aqui, ó, nem é o último lançamento, incorporação de reserva. Incorporação de reserva de contingência para capital social. Olha só. O dinheiro estava em reserva para contingência, não é? No patrimônio líquido lá. Lembra lá da reserva de contingência? Tirou do lucro e foi para a reserva. Reserva de contingência. Esse dinheiro que está em reserva de contingência, eu posso, num outro momento, distribuir esse dinheiro, entrego para o sócio, ou falo com o sócio assim, olha, esse dinheiro agora passou a ser seu, mas não como dinheiro que eu vou te entregar. Esse dinheiro eu vou colocar no capital social. Eu vou criar novas ações e vou entregar para você. Você tem 10%, eu vou te entregar ações que valem 10% dessa reserva aqui. Então, eu entrego uma ações para você de R$300. Se você tem, o outro sócio tem 70% do capital, então eu vou te entregar ações que vão valer 70% desses 3 mil reais ou 2.100. Então, um recebeu R$300 em ações, o outro recebeu R$2.100 em ações, ficou ali faltando, né, o outro que tem 20%, que é 600, um terceiro sócio vai receber R$600 em ações. De qualquer forma, mesmo você não conhecendo, aqui é interessante o seguinte, mesmo você não conhecendo a conta, você tem que entender o seguinte, existe uma conta chamada reserva para contingência. O dinheiro está aqui, tá certo? Essa conta ela tem uma natureza credora, porque ela é uma conta lá do patrimônio líquido. E eu estou falando incorporação da reserva ao capital. Incorporar significa juntar a ele, né? Eu junto esse valor ao capital social. Então, essa reserva, ela está aqui, ela vai sair daqui, ela vai para onde? Ela vai para o capital social. Qual o lançamento que eu faço? Eu faço o lançamento de tirar esse dinheiro daqui, tá certo? Tá certo? Eu faço esse dinheiro
sair daqui, né? Se ele é credor, o que eu faço? Eu debito ele, eu debito a reserva, porque eu tenho que tirar esse cara daqui, ó, tá certo? Ele vai se anular. E vou levar ele para onde? Eu vou levar ele para o capital social, porque eu estou tirando esse dinheiro daqui, tá certo? Eu estou tirando esse dinheiro daqui, tá certo? É a mesma coisa quando eu, como eu falo assim, pago um financiamento. Eu estou lá credor no financiamento, quando eu debito o financiamento, o dinheiro foi para lá. Eu tirei aquela dívida da empresa. Então, eu debito lá, porque lá está credor, não é? Financiamento não é uma conta credora. Então, quando eu ponho o dinheiro lá, eu ponho o meu dinheiro aqui, vamos supor, eu estou com 35.400 aqui. Se eu quiser acabar com essa conta, eu tenho que fazer o quê? Debitar. Eu estou mandando dinheiro para o país para pagar esse financiamento, estou tirando em algum lugar, mas, ao mesmo tempo, eu estou eliminando esse saldo. Reserva para contingência, se está zerando esse dinheiro, tá certo? Eu estou eliminando esse saldo, porque eu estou tirando ele, levando para o capital. Se ele é credor, eu debito. E o capital que está recebendo esse dinheiro, na verdade... Pois não. Pode falar. Essa reserva de contingência, ela é obrigatória ter por lei a empresa? Reserva de contingência? Não. Reserva de contingência... Não, ela não é, a reserva legal, até 20% do capital, o sócio é obrigado a ter regras lá. Mas a reserva para contingência não é obrigado, não. Só faz se eles quiserem. Em vez de eu distribuir o dinheiro, eu vou criar essa reserva para contingência, porque o ano que vem vai ser ruim. Então, eu não vou entregar o lucro todo para vocês, porque eu tenho situações aí que eu tenho que administrar o ano que vem. Entendeu? Então, é uma situação que a gente tem que administrar, então ela nunca vai ser obrigatória. Tá? Então, fiz todos os lançamentos. Esses exercícios eles são interessantes para esse fim também, para você compreender essa transação de débito e crédito, que, como eu falei lá no começo das nossas aulas aqui, mais importante para o contador, mais importante de tudo do contador, é ele entender esse fluxo financeiro dentro da empresa, um dinheiro que movimenta dentro da empresa, para onde que ele foi, para onde que ele vai, o que eu debito, o que eu acredito, quanto que eu debito, quanto que eu acredito. Isso é de suma importância, entendeu? Então, olha só. O Igor, essa parte aqui, vocês já resolveram. O resto é fazer o razão T. O que é o fazer o razão T? Eu posso ir fazendo aqui todos esses lançamentos para vocês, mas a gente pode fazer alguns e deixar vocês concluírem o exercício, se vocês precisarem de mais prazo, que o prazo que eu dei amanhã, mas se vocês, depois dessa explicação... Hã? Não. Se precisar de mais prazo, a gente negocia. Eu acho que quem não fez ainda, de hoje para amanhã, consegue fazer tranquilamente. Até meia-noite ainda pode postar amanhã, tá certo? Mas se qualquer coisa, se houver um pleito aí, não, professor, só entendi depois da sua aula, a gente prorroga, eu mudo lá o prazo do portal, tá certo? Mas os lançamentos, porque senão a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite fazendo razão do NetT aqui, tá certo? Até aqui já foi compreendido. Se eu fizer mais uns dois lançamentos aqui, você vai matar a charada, você já vai resolver o problema. Vamos fazer aqui, primeiro, olha, o primeiro lançamento, vou fazer esse lançamento aqui, ó. Vou fazer esse lançamento aqui. Em janeiro, primeiro lançamento, débito de banco, crédito e aplicação financeira. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que abrir uma conta banco aqui, ó. É um razonete, abrir uma conta banco. Essa conta banco, a outro lançamento é na conta de aplicação financeira. Abro um outro razonete aqui, tá certo? Vou fazer um lançamento na conta banco. A primeira coisa que eu tenho que fazer, já que eu abri um razonete, é ver se tem saldo anterior. Primeira coisa que eu tenho que fazer, tem saldo, ó. Tem saldo de 11.600. 11.600 devedor ou credor? Olha só, a conta banco ela tem uma natureza devedora, tá certo? A conta banco tem uma natureza devedora, eu tenho que ter essa noção. Conta banco tem uma natureza devedora. Se ela tivesse aqui com menos, é porque a conta banco estaria o quê? Estourada. O que significa conta estourada? É porque o banco deu um devedor. Se ela tivesse aqui com um sinal negativo, entre parênteses, eu tenho que reconhecer que ela está com um saldo diferente do que é a natureza da conta. A natureza da conta é, no ativo, as contas são devedoras. No passivo, as contas são credoras.
Quando eu tenho a conta de depreciação, como você perguntou lá, a conta de depreciação, a gente não coloca lá um menuzinho na frente lá, para ela ficar com sinal negativo? Opa, o que eu fiz aqui? Eu não coloco lá um sinal negativo para mostrar que ela é negativa. Por quê? Porque no ativo, as contas que estão sem sinal, elas são de natureza devedora. Uma conta do ativo que está com a natureza credora, eu coloco no balanço entre parênteses. No balanço, no balancete, eu coloco entre parênteses. No passivo, as contas do passivo, elas têm natureza credora. Tá? Isso aqui é uma questão importante, uma questão vital para você entender a contabilidade. As contas do passivo, elas têm natureza credora. Nos sistemas de contabilidade, às vezes vem lá se a conta vem o sinal da conta se é crédito ou se é débito. Mas se não vier, se é do passivo, é credora. Então, se eu tenho no passivo lá uma conta lá com o valor de R$100.000 sem sinal nenhum, é porque a natureza dela é credora. Agora, se eu estou no passivo e encontro uma conta lá com sinal entre parênteses, se ela está no passivo com sinal entre parênteses, é porque a natureza dela é devedora. Você compreendeu? É aquele negócio. Por quê? Para eu saber o saldo dessa conta, desse passivo aqui, eu tenho que diminuir esses dois aqui, ó. Eu tenho que diminuir esses dois aqui, ó. Então, uma está com o sinal trocado da outra. E o sinal trocado na contabilidade é débito e crédito. No passivo, a natureza é crédito. Se está debaixo do passivo com o sinal negativo, não significa que ela é positiva, que ela mudou de sinal. Significa que ela é... Se você está usando menos aqui, se você está usando o sinal menos aqui, o sinal negativo aqui, igual eu disse para você, use no passivo o sinal menos. Significa que se está no passivo com sinal de negativo, ela não é negativa. Se essa aqui é a negativa, essa aqui é a positiva. Mas por quê? Porque aqui é credor e no passivo é credor. No passivo com sinal no trocado é mais, porque é devedor. E do outro lado do ativo? O ativo, a conta com sinal... Vou marcar aqui. A conta no ativo sem sinal nenhum, sem simbologia nenhum, ela é positiva. Aqui, se ela está com um sinal de negativo, aqui no ativo, sim, eu posso dizer que essa conta é negativa. No ativo, esse aqui significa menos, porque isso aqui significa crédito. Mas no passivo, se fosse assim, passivo. No passivo, isso aqui, ó, significa crédito. E isso aqui significa débito. Entenderam, gente? Entenderam esse macete aqui? É um macete para você entender lá o sistema da contabilidade, tá? Então, olha só. Quando eu tenho uma conta aqui de 11.600, que ela está no ativo, ela está sem sinal de negativo, é porque ela é uma conta devedora. Então, o saldo desse banco aqui é 11.600. Isso aqui é saldo inicial. Eu já falei, coloca uma estrelinha lá quando for saldo inicial. Tá certo? Para você não confundir. Hã? Só uma dúvida aqui, só para ver se é certo. Esse último lançamento aí, esse 11, o saldo da conta vai ficar zero, então. Eu vou transferir tudo para aplicação financeira. Deu 55 mil no caso. Ah, sim. Esse último lançamento, você vai ter que... Aplicação financeira do saldo do banco. A gente vai ter que fazer todos os razonetes, achar o saldo fica zero mesmo, então, né? Tudo que tiver, zero e vai para aplicação. Credita o banco e debita a aplicação lá, né? Exatamente. Exatamente. Perfeito. Tudo que tiver, você vai creditar o banco e debitar a aplicação financeira. Exatamente. Mas primeiro você vai ter que fazer o razonete até achar o total do saldo do banco. Oi? Não, vai lá. Eu fiz. Deu 55 mil total. Então aqui, ó, o que acontece aqui? Vamos fazer aqui o mesmo barato que eu tinha feito lá para poder ficar direitinho. Então,
o saldo do banco é o saldo que eu puxei lá. Isso aqui é importante para quê? Para depois, se eu não fechar os lançamentos contábeis, eu entender que esse que está com a estrelinha aqui não veio de lançamento contábil. Senão eu fico doido. De onde saiu esses 11.600 aqui? Esses 11.600 saiu lá do saldo inicial. E aí eu posso começar a fazer os lançamentos que eu quero aqui. Quais são os lançamentos? Ó, resgate da aplicação, 1.400. A aplicação financeira tinha saldo? A aplicação financeira tinha saldo. Quanto era o saldo da aplicação? 1.400. Então, eu vou colocar lá os R$1.400, porque também é devedor, está lá sem sinal nenhum, tá certo? Coloco a estrelinha lá na frente, R$1.400. E aí eu faço o lançamento. Qual é o lançamento? Crédito de aplicação financeira, que é desse lado, né? Que desse lado é débito, desse lado é crédito, e eu creditei. E debito o quê? Banco. Então, debito 1.400 aqui no banco. Tá certo? Nesse momento, como eu fiz uma fórmula, né? O saldo, depois desse tracinho bendito que eu coloquei aqui, para separar bem, que isso aqui é saldo. Ó. Depois do tracinho é saldo. Então, aqui é saldo. 1.400. E qual é o saldo aqui? Tinha 1.400. Eu acreditei 1.400. O saldo é 0,00. Zero bolinha, bolinha. Né? Nem é débito, nem é crédito. Zero é zero. E assim eu posso fazer o segundo lançamento. Qual que é o segundo lançamento? Recebimento duplicado. Ah, então abriu, apareceu uma conta aqui, ó, clientes. Né? Eu tinha saldo em clientes? Ó, clientes eu tinha 15.500. Essa conta está com saldo devedora ou credora? A natureza do ativo é devedora, não tem sinal nenhum, então é porque é devedora. Então, vamos lá. Ó. 15.500 é o saldo, não é isso? Olha lá, o saldinho lá. Olha lá, o saldo, beleza lá. 15.500? É, 15.500. Então, tá bom. Fechou aqui, coloquei o saldo. Aí o lançamento. Banco, débito de banco, crédito cliente. Ah, é débito de banco? Quanto? 5.600. Então, vamos debitar o banco aqui. 5.600. Debitei o banco. Debitei o banco 5.600. Creditei o que agora? Creditei cliente. Eu já até abri a conta do cliente. Crédito de cliente. 5.600. Muito bem. Nesse momento, eu poderia estar fazendo saldo ou ir fazendo todos os lançamentos até que esse negócio vai baixar lá para o raio que o paga, que vai ter tanto lançamento que essa planilha aqui, esse razonete vai aumentar de tamanho e assim sucessivamente. Pode falar, desculpa aí. Diga. Esse 1.400, esse lançamento do banco de 1.400, eu acho que ele está no lado errado, né? Ele é a débito, né? Ah, coloquei os dois a crédito, né? 1.400, é. Ó, muito obrigado, tá vendo? Eu fiz isso exatamente para ver se vocês estavam prestando atenção, hein? Muito bem, gostei de ver. Obrigado. Parabéns. Já ganhou, você está prestando atenção, já ganhou, eu vou mandar para você um chocolate aí pelo correio, hein? Sim, sim, hein? Obrigado aí, tá vendo? Tá vendo? Olha só, o que eu ia mostrar aqui exatamente agora? Eu ia mostrar para você se os lançamentos que a gente fez até agora fecham, né? Os 1.400 que eu debitei aqui, eu creditei aqui. Os 5.600 que eu debitei aqui, eu creditei aqui. E esse aqui vai fechar com alguma coisa? Ele só vai fechar se eu colocar todas as contas aqui com o saldo delas. Então, a primeira coisa que quando a gente está fazendo esse lançamento, é bom a gente colocar aqui todas as contas que tem lá no balancete lá como saldo inicial. Opa. Então, o ideal seria que a gente fizesse isso. Ó. Clientes, 15, depois qual é a outra conta? Estoque. Ah, eu não vou fazer o lançamento de estoque, mas eu já vou abrir a conta de estoque aqui. Por quê? Eu só vou fechar os meus razonetes, depois que eu apurar o saldo de todas as contas, se eu realmente coloquei os saldos iniciais. Se eu não tiver colocado o saldo inicial de todas as contas, quando eu apurar o saldo final aqui, eu não fecho o meu balanço. Então, aqui, ó, estoque. Estoque tem o saldo inicial. Meu balancete está com quanto? Está com 30 mil, certo? Então, eu vou colocar lá no estoque 30 mil. 30 mil. E vou colocar uma setinha aqui, ó. Esse aqui é estoque. Vou assim sucessivamente, ó. Veículos. Vou colocar lá, veículos. Tá certo? Então, eu sugiro a você fazer todos os balancetes, todos os razonetes T, se faz os lançamentos, depois você vai apurar o saldo,
faz todos os razonetes T, colocando o saldo inicial de cada conta, marcando aqui claramente, lá quando você estiver fazendo no seu caderno lá, ou sei lá onde, você não precisa de colocar essa estrelinha. Você coloca faz um X lá, marca um X lá, né? Ó, põe um X lá, isso aqui é o saldo inicial. Marca um X lá, isso aqui é o saldo inicial. De todas as contas. Quando você tiver todas as contas com movimento, todas as contas que têm saldo inicial, você vai ver que somando esse saldo, com esse saldo, com esse saldo, diminuindo das contas que tenham saldo credores, vai ter que dar zero. Aí você começa a fazer os lançamentos. Apurando os novos saldos e somando os novos saldos, vai ter que o débito menos o crédito ter que dar zero de novo. Aí você tem um novo saldo contábil que você pode transpor para essa conta aqui, para essa linha aqui do balancete, que é a linha de 31 de janeiro de 2020, e fechar e fazer o balanço igual a gente fez aqui. E aí você vai ter essa linha preenchida. Você vai ter essa linha preenchida, se aqui tivesse sido únicos lançamentos esse aqui, você já teria o saldo de banco. Qual que é o saldo de banco? O saldo de banco é o somatório de todos os débitos que tem aqui. Tá certo? 11.600, mais 5.600, mais 1.400. Eu acho que tem... né? Então, o saldo de banco seria esse. Aí você pegaria esse valor aqui e traria para cá, o banco. Né? Saldo de clientes. Aplicação é zero. Quanto é que você ia colocar aqui? Ah, zero. Beleza. Clientes seria... Qual o saldo de cliente? 15.500 menos 5.600. O saldo virou? Ficou com o sinal menos? Não. Então, continua desse lado aqui como cliente, saldo devedor. Tá certo? Evidentemente que aqui não tem todos os lançamentos. Então, esse não é o saldo do banco. E nem esse poderá ser o saldo do cliente, porque eu não terminei de fazer ainda. Tá certo? Então, deveria começar os razonetes, depois que eu fizer todos os lançamentos aqui, fica fácil de eu colocar no rezamento. Se eu não fechar, eu venho aqui e confiro, igual o Igor me mostrou aqui. Isso está errado aqui. Esse lançamento não é a crédito, é a débito. Colocou do lado errado. Se eu não fechasse, eu ia ter que ver aqui qual lançamento que eu errei. Eu ia, débito de banco, crédito de aplicação. O primeiro lançamento já coloquei no lugar errado. Porque está fácil de ver aqui. Entendeu? Então, se eu abro o balancete, se eu abro os razonetes, colocando o saldo inicial de todas as contas que tem aqui, depois faço todos os lançamentos que tem nesses aqui que eu fiz. Apuro o saldo de cada conta. Encontrei o saldo de cada conta. Coloco aqui, eu vou ter condição de fazer o balanço patrimonial. Vocês acham que precisa de fazer tudo? Conte-me tudo, não me esconda nada. Para mim está tranquilo, professor. Keilane, Lucas, Cineia, Ana, você não fechou seu balanço, né, Ana? Você acha que facilita mais para você agora? Hello? Meu microfone estava desligado. Professor, eu conversei com o Vitor, que eu estava fazendo parceria com ele, só que ele estava um pouco ocupado. Agora ele conseguiu achar onde é que a gente estava errando, a gente já fechou e já até postou. Show de bola. Show de bola. Bom demais. Então, gente, eu acho que vocês estão num estágio bastante já evoluído que vocês conseguem fazer isso. A minha intenção era fazer isso dentro do sistema de contabilidade, tá certo? Eu estou tentando transpor aqui para essa ferramenta que a gente tem, com o pouco conhecimento que a gente tem desse tipo de aula, né? Porque a gente não está acostumado, eu pelo menos não estou acostumado. Estou tentando transpor para você aqui o que é a prática, mas dentro do sistema. Mas mais do que isso, esses pequenos detalhes, sabe, que eu considero de extrema relevância, que são fáceis de pegar e são macetes da prática contábil. Débito é mais, crédito é menos, né? Eu sei que uma conta acaba, o saldo dela acaba, ela é credora, então eu tenho que debitar o valor total que está no saldo da conta. Eu posso trabalhar razoavelmente bem, entendendo que débito é aplicação, crédito é origem, tá certo?
razoavelmente bem. Em alguns momentos eu vou ficar um pouco confuso com essa situação, mas, em geral, sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Débito é aplicação, crédito é origem. Entendeu? Essa conta, esse lançamento aqui, que é a última coisa que eu vou falar aqui para você, que é essa questão da reserva, que eu debitei reserva e creditei capital. Alguém poderia falar assim: o dinheiro teve origem na reserva e foi para o capital. Então, se a origem é reserva, eu credito reserva. Mas então, por que eu debito reserva? Na verdade, é porque capital sempre é uma fonte de dinheiro. Toda vez que eu olhar o capital, eu tenho que enxergar o capital como origem. Como origem. Entendeu? Eu nunca vou debitar o capital social, só se eu devolver o dinheiro para o sócio. Então, não faz sentido eu enxergar um dinheiro que está no capital como aplicação de recurso. Capital sempre é origem de recurso. E aqui o que eu estou fazendo é dizendo: a origem desse capital, né, é reserva. O dinheiro veio do capital. É como se você tivesse pegado esse dinheiro e entregado ele para o sócio. Você faria o lançamento contábil assim: débito, né? Vou colocar assim, ó, crédito de banco, porque o dinheiro saiu do banco, e debitaria reserva. Reserva. Por quê? Porque eu peguei o dinheiro que está lá no banco, R$3.000, e como é uma reserva que está no patrimônio líquido, não pertence aos sócios? Não pertence aos sócios? Então, eu peguei o dinheiro que está no banco e apliquei na reserva, que, na verdade, é entregar para o sócio. Eu paguei a reserva para o sócio. Tá certo? Eu peguei o dinheiro que estava no banco, os R$3.000, e entreguei para o sócio. Só que o sócio, nesse momento, ele não chama... esse dinheiro está indo para pagar essa reserva. A reserva estava credora, eu paguei a reserva. Tá certo? Aí o sócio pegou esse dinheiro que está com ele, e aí veio capital, apareceu um dinheiro no capital, tá certo? O sócio pegou o capital, R$3.000, e entregou para a empresa no banco. Entregou para a empresa no banco. O que aconteceu? Quanto que ficou o saldo do capital? O saldo do capital ficou aumentado em 3.000. E quanto que ficou o saldo da reserva? 0. Não é a mesma coisa de eu debitar reserva e creditar capital? Eu não preciso de fazer eu não preciso de pegar o dinheiro, dar uma origem para o dinheiro e entregar o dinheiro para o sócio debitando a conta de reserva no patrimônio líquido. Eu pego e faço uma transferência direta, tá certo? Eu faço uma transferência direta de reserva para o capital. Debita aqui, credita aqui. Eu não preciso de... Você está compreendendo? O que eu quero dizer para você é que você vai conseguir sempre, razoavelmente, trabalhar, sempre compreendendo que débito é aplicação do dinheiro, ou para onde o dinheiro foi, e crédito é origem. Então, outros macetes que eu fui tentando passar para vocês ao longo aí dessas poucas aulas. Nas próximas aulas, a gente vai fazer aí um trabalho mais voltado para a outra parte, que aqui a gente está trabalhando só com conta de ativo, passivo, como eu disse, no próximo conteúdo aí, 1 ou 2 aulas aí, que a gente não tem muitas, com a parte aí de demonstração de resultado, apuração de custo de mercadoria vendida, e algumas coisas da prática contábil em relação a movimento de mercadorias. Beleza? Ei, professor. Pois não? Deixa eu perguntar um lance aqui. Pois não. Eu não fiz esse lançamento aí do livro diário. Eu já fiz direto o